O casamento não acabou. Não houve uma grande discussão. Não houve traição revelada. Não houve gritos, nem portas batendo. Nada terminou de forma abrupta. Tudo continuou exatamente como sempre esteve. As mesmas rotinas, os mesmos horários, os mesmos gestos repetidos. O que mudou não foi o casamento. Fui eu. Eu acordei para uma vida que sempre esteve ali, silenciosa, organizada, funcional, mas que eu chamava de normal apenas porque era conhecida. Acordei para um casamento que funcionava no papel, que cumpria as expectativas externas, que parecia estável aos olhos de todos, mas que já não me alcançava por dentro. Acordei para mim mesma, e esse despertar não foi bonito, nem rápido, nem confortável. Foi lento, confuso, cheio de resistência, mas depois que começou, não houve mais como ignorar. Durante muitos anos, eu confundi estabilidade com felicidade. Acreditei que se não havia grandes conflitos, então estava tudo bem. Que se não havia brigas constantes, escândalos ou dramas, não havia motivo para questionar nada. Eu dizia a mim mesma que amor maduro era silencioso, que parceria verdadeira não precisava de conversas profundas o tempo todo, que desejar mais era sinal de ingratidão. E assim fui vivendo. Dias organizados, noites previsíveis, conversas funcionais, até perceber que meu corpo estava presente, mas minha alma não. Esse despertar não aconteceu de um dia para o outro. Não foi uma epifania clara. No início, foi apenas um incômodo leve, quase imperceptível, uma sensação estranha de vazio, mesmo quando tudo parecia certo. Um cansaço que não passava mesmo depois de descansar. Uma tristeza discreta que aparecia sem motivo aparente. Eu tentei ignorar. Disse a mim mesma que era apenas a rotina, apenas uma fase, apenas o peso dos anos. Usei todas essas explicações para continuar exatamente onde eu estava, porque mexer em algo significaria admitir que algo estava errado. E admitir isso parecia perigoso demais. O casamento seguia. As pessoas diziam que eu tinha sorte. Um relacionamento longo, estável, sem escândalos. Eu sorria, concordava, agradecia, porque era mais fácil do que explicar o que nem eu mesma conseguia nomear. Como explicar que eu me sentia sozinha estando acompanhada? Como explicar que algo me faltava, sem parecer ingrata por tudo o que eu tinha construído? Eu aprendi a não questionar. Aprendi que questionar era sinal de insatisfação. E insatisfação era vista como falha pessoal. Então, eu me ajustei expectativas, ajustei desejos, ajustei sonhos. Cada ajuste parecia pequeno, quase inofensivo, mas somados, esses ajustes formaram uma vida inteira vivida no automático. Eu acordava, cumpria tarefas, resolvia problemas, mantinha tudo funcionando. Eu era eficiente, responsável, presente. Cuidava da casa, da rotina, das contas, das necessidades práticas. Mas já não sentia entusiasmo, não sentia curiosidade, não sentia alegria genuína. Sentia apenas a obrigação de seguir. O mais estranho era que nada parecia errado o suficiente para justificar aquela ausência interna. Não havia um vilão claro. Não havia um grande erro visível. E talvez por isso tenha sido tão difícil perceber que o problema não era algo que faltava no casamento, mas algo que tinha faltado em mim. Por muito tempo. Presença comigo mesma. Eu comecei a notar pequenos sinais. Momentos em que eu me calava para evitar conversas que poderiam gerar desconforto. Situações em que eu deixava de dizer o
que sentia porque parecia mais fácil manter a paz. Pequenas desistências diárias que eu chamava de maturidade, mas que na verdade eram apagamentos. Eu percebi que falava cada vez menos sobre mim, que dividia menos o que sentia, que minhas opiniões ficavam guardadas, não porque não houvesse espaço explícito, mas porque eu já tinha aprendido silenciosamente que não valia a pena insistir, que algumas conversas não levavam a lugar nenhum, que alguns sentimentos não encontravam escuta. Ninguém nunca me mandou calar, mas eu fui entendendo, aos poucos, que falar não mudava nada. E quando você percebe que sua voz não gera movimento, você começa a guardá-la. Com o tempo, eu me tornei uma excelente administradora da própria vida. Tudo funcionava, tudo estava em ordem. Mas dentro de mim havia uma sensação constante de estar vivendo pela metade. Eu estava ali, mas não inteira. Houve dias em que eu me senti mais sozinha ao lado dele do que quando estava fisicamente sozinha. E essa constatação me trouxe culpa. Culpa por pensar isso, culpa por sentir isso, culpa por não valorizar o que eu tinha. Mas junto com a culpa vinha uma verdade difícil de ignorar. Estar acompanhada não significa estar conectada. Eu comecei a perceber que me sentia mais leve quando estava sozinha, mais próxima de mim. E isso me assustou profundamente, porque eu sempre associei liberdade à ausência de compromisso. E ali eu estava, sentindo liberdade no silêncio da própria companhia. Meu corpo começou a reagir antes da minha mente aceitar. Dores de cabeça frequentes, insônia, um cansaço emocional que não passava, uma irritação constante, principalmente comigo mesma. Era como se algo dentro de mim estivesse pedindo atenção há muito tempo e eu tivesse fingido não ouvir. Eu me perguntava quando foi que amar virou apenas coexistir. Quando foi que compartilhar a vida virou dividir tarefas? Quando foi que o diálogo virou logística? Essas perguntas não vinham com respostas imediatas, mas vinham com insistência. Eu comecei a olhar para minha própria rotina, como quem observa a vida de outra pessoa. Tudo era previsível, seguro ou controlado, mas não pulsava. Não havia troca emocional profunda, não havia curiosidade mútua. Não havia mais aquele interesse genuíno em conhecer quem o outro estava se tornando. Foi então que eu entendi algo que mudou tudo dentro de mim. O casamento não tinha acabado porque ele nunca chegou a ruir. Ele apenas tinha parado no tempo. E eu tinha parado junto com ele. Durante anos, eu vivi mais preocupada em manter o relacionamento do que em viver dentro dele, em sustentar a estrutura, em preservar a imagem, em não mexer no que parecia estável. E nesse processo, eu me coloquei em segundo plano tantas vezes que já não sabia mais onde eu começava. Esse despertar não veio com raiva, veio com lucidez, uma lucidez dolorosa, mas necessária. Eu comecei a enxergar padrões, a perceber que eu me adaptava mais do que era adaptada, que eu compreendia mais do que era compreendida, que eu cedia mais do que era convidada a existir. Eu entendi que ninguém tinha me enganado. Eu participei dessa construção, eu escolhi me calar muitas vezes. Escolhi não confrontar. Escolhi não insistir, porque parecia mais seguro assim. Mas segurança sem verdade vira prisão. E eu comecei a me sentir presa em uma vida que eu mesma ajudei a construir. O medo de mexer em tudo isso era enorme. Medo de destruir algo que funcionava. Medo de parecer ingrata, medo de ouvir que eu estava exagerando, medo de descobrir que se eu falasse tudo o que sentia, não haveria resposta do outro lado. Mas havia um medo maior,
crescendo silenciosamente dentro de mim. O medo de continuar vivendo uma vida onde eu precisava me diminuir para caber, onde eu precisava silenciar para manter, onde eu precisava me abandonar para preservar algo que já não me representava. Eu entendi, com uma clareza que doeu, que o casamento não precisava acabar para que eu estivesse ausente. Eu já estava ausente há muito tempo. E depois que você acorda para si mesma, não há mais como voltar a dormir. Fingir passa a doer mais do que mudar. Eu não tomei decisões imediatas. Não houve rompimento súbito. Houve um processo interno. Um luto silencioso pela mulher que eu fui. Pela mulher que acreditou que amor era silêncio, que maturidade era suportar, que felicidade era um detalhe. Eu comecei a me ouvir com mais atenção, a respeitar meus próprios incômodos, a não minimizar mais o que eu sentia. E esse movimento interno mudou tudo, mesmo que externamente nada tivesse mudado ainda. Eu percebi que o casamento não acabou porque ele ainda existia, mas eu já não era a mesma mulher que entrou nele. Eu tinha acordado. E quando uma mulher acorda, nada ao redor permanece exatamente igual, porque ela passa a existir por inteiro. O casamento não acabou. Ela que acordou. E esse despertar não é o fim de tudo. Muitas vezes é apenas o começo de uma vida mais honesta.